porque só depende do Cruzeiro para sair dessa situação. Pois é, Edu, eu olho para a tabela de classificação aqui e vejo o Cruzeiro mais um monte de time nessa briga. O número colocado até pelo Domingos Sávio Baião, Baião falou, e é verdade, a turma lá de baixo está pontuando mais, então aquele número de corte, né, para quem vai ser rebaixado, ele subiu. Havia uma expectativa de 40 e poucos pontos, podia salvar. Agora o número é 46 para se salvar. Então o Cruzeiro precisaria de 9 pontos em 27 que ele ainda vai disputar. Olhando para a tabela do Cruzeiro e vendo confrontos contra Vasco, contra o Goiás, contra o Coritiba, são os jogos para se buscar esses 9 pontos, ou o Cruzeiro tem mais facilidade em achar esses pontos contra outros times? O Cruzeiro não tem 27 pontos para participar ainda não. Não, 21. 21. Eu falei 27? Quem dera. Então perdoa, 21. 9 em 27 e em 21 não é fácil, né? É um aproveitamento que o Cruzeiro acho que não tem, em termos de percentual. Mas, Léo, o Cruzeiro é um bom visitante, não é? Sim. E vai pegar um dos piores times do campeonato, que é o Coritiba, que tem perdido em casa, para todo mundo, perdeu para o Goiás agora. Eu não considero um confronto direto, porque a briga do Coritiba não existe mais, né? O Coritiba cumpre tabela, claro que matematicamente ainda há chance, mas vamos ser realistas. O Coritiba cumpre tabela, assim como o América, até o final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem que jogar uma final de Copa do Mundo contra uma equipe que é inferior. Isso é raro, viu? É raro o Cruzeiro ter pela frente uma equipe que é inferior. E ele terá. A próxima rodada do Cruzeiro ele vai jogar contra um time que é pior do que ele. Então o Cruzeiro precisa vencer o Coritiba. Esses 9 pontos, 3 são de Cruzeiro e Coritiba. Os outros ele vai ter que buscar. Ele tem confrontos diretos importantíssimos. Por exemplo, ele tem o Vasco em Belo Horizonte. Ele precisa tomar ponto do Vasco. O Cruzeiro vai a Goiânia, encarar o Goiás. Esses 2 times, Vasco e Goiás, brigam diretamente com o Cruzeiro. E eu ainda tenho uma tese para estes jogos, que deixa o jogo de sábado mais fundamental ainda, porque se quando o Cruzeiro encarar Goiás e Vasco, ele estiver na frente, o empate não é o resultado horroroso. Porque se ele tiver que vencer Vasco e Goiás, fica mais complicado. Como a briga é bem congestionada ali, mas acho que o Vasco, o Goiás, o Santos, né? Mas se o Cruzeiro estiver à frente desses times, fazer um ponto não é tão ruim. Porque você impede que eles pontuem também. Não, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Por isso que eu acho que assim, que jogo do Coritiba, o Cruzeiro tem que ganhar de qualquer maneira. O Coritiba é um jogo chave para o Cruzeiro. Pensa comigo, se o Cruzeiro tropeça, se o Cruzeiro, a pior das hipóteses, o Cruzeiro perde para o Coritiba, ele pode chegar para jogar contra Vasco e Goiás, mesmo vencendo, não saindo da zona do rebaixamento. Aí é terrível. Vocês estão entendendo a importância desse jogo contra o Coritiba? O jogo do Cruzeiro e Coritiba, lá na capital paranaense, é o jogo mais importante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro até aqui, para dar respiro, para dar fôlego ao Cruzeiro, para encarar os outros adversários. Depois tem um Fortaleza que ainda aspira a Copa Libertadores, mas está patinando. Fortaleza sentiu demais a perda da Copa Sul-Americana, mas sentiu muito, mas matematicamente ainda está na briga. E depois esses 2 confrontos diretos. O Cruzeiro precisa chegar nesses 2 confrontos diretos, contra Vasco e Goiás, tendo a oportunidade de vencê-los e ultrapassá-los. Quem sabe vencê-los, ultrapassá-los e abrir uma vantagem em relação a eles. Isso passa pelo jogo de Coritiba. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer. Léo, não é somar ponto, não. É ganhar do Coritiba. Exatamente. Não é empate, não serve. Olha...